Olá, gente. Boa noite. Hoje mais uma sexta-feira, 11 de dezembro de 2020, e nós estamos aqui para fazer mais uma explanação sobre nosso tema principal, que é a transição planetária. Tudo que nós estamos estudando envolve exatamente essa transição. E é sempre necessário relembrar que nós não podemos ou não devemos, no nosso dia a dia, que é muito difícil, é reconhecido isso, e que nos faz esquecer muitas vezes de muitas coisas que nós temos que pôr em prática, e que este dia a dia está sempre envolvendo e nos chamando a colocar em prática os métodos e as necessidades, os comportamentos necessários para nós podermos realmente ter uma boa transição planetária. Quando nós falamos de transição planetária, é claro que nós estamos envolvidos nela, poderia ser transição individual, mas como envolve todo o planeta, por isso transição planetária. Embora também não envolva só todo o planeta, envolve todo o universo, então transição universal. Mas no nosso caso ficamos com transição planetária. Vamos iniciar nossa precezinha, mais uma vez bem pequenininha, porque nosso estudo ele cada vez mais fica assim chamando mais assunto. Algumas pessoas ficam assim muito eufóricas porque estão tendo novas oportunidades de ter mais conhecimento, e com isso cada um em si vai indagando mais coisas e vai ampliando, vai aprofundando essas necessidades que já são normais desse indivíduo, só que agora está aflorando, enquanto para outros, infelizmente, não está nem tocando, não está nem se baseando no dia a dia, segue o dia a dia normal. Às vezes, se eu tiver tempo eu vejo aquilo, hoje tem aquele estudo, eu não estou fazendo nada, eu vou olhar. E a grande maioria pode ser até que nem ligue, nem olhe, não está nem aí. Porém, quando chegar o momento da bendita transição planetária, ou seja, o que nós colocamos nesse quadro aqui, o quadro branco, a semana passada, a última gota d'água que está enchendo o copo cair, ele vai ter que ter a bagagem da transição, que envolve o passar para a transição. E ele não terá porque não deu atenção. E então o bendito e amado Jesus vai dizer assim: e aí? O que foi que tu fizeste da tua vida? Senhor, eu não sabia. Você sabia sim, tinha um estudo nas sextas-feiras, das 8 às 9h30, que hoje é das 9 às 10h30. E você, é mesmo. E aí, o que é que eu faço? Meu filho, agora você vai passear e vai começar tudo de novo, para aprender a não dar mais bobeira. Mais ou menos assim. Bom, vamos nós então. Bem curtinha. É suficiente, porque é de coração. Pai amado Jesus, Pai local, vos agradecemos esse momento, agradecemos em nome de todos os irmãos da Rede do Bem, do SSA, todos aqueles que inconsciente ou inconscientemente fazem parte da família universal. Rogamos tuas bênçãos para que nosso estudo seja proveitoso no coração de cada um, no coração do todo. Agradecemos a presença de todos que estão aqui encarnados e desencarnados, a todos que estão em tratamento ou estão em aprendizado, a todos que estão tratando ou a todos que estão ensinando. Ajuda-nos, Senhor, a compreender melhor e a viver e vivenciar melhor. Desta forma, damos por iniciado esse humilde estudo na noite de hoje. Jesus sempre, Jesus sempre. Muito bem. Aqui está ele, e hoje, além de todos que já estão aqui, nós temos mais uma solicitação que está entrando no tratamento à distância. É um irmão que está ou
está passando pelo problema do Covid, e chamado Domênico Ferreira Coelho, do Paraná, estamos atendendo a esta solicitação. Ok? Então, o Domênico é mais um que estará sendo assistido pelos irmãos que estão cuidando de nós em nome de Jesus. Muito bem. É claro que nós não podemos deixar de iniciar colocando mais uma vez isso, porque a Asca veio aqui e disse: olha, é muito feio esse garrancho, aquele garrancho da semana passada. E ela veio e apagou tudo. Ó. Está bonitinho, foi ela. Foi ela. Se alguém estiver reclamando porque ia ver novamente, não vai ver, porque ela apagou. Porém, tem uma coisa que nós temos que colocar aqui sempre, ok? Olha ele aqui. Deus igual vida igual amor. Você já sabe isso de cor e salteado. Ciência, amor. Vamos diminuir aqui um pouquinho, senão Deus vai ficar de fora, né? E nós não podemos deixar Deus de fora. O Pai, que é o mesmo eu sou, e que é o Deusinho, e assim por diante. Ó, quem não sabe disso aqui é a Kate. A Kate Jaqueline, agora você vai ficar sabendo, está sabendo. É isso aqui, hein, Kate? Você vai saber, numa outra oportunidade nós falaremos. Aqui nós vamos colocar o que falamos no início. Transição planetária é sempre o nosso assunto. Planetária, tudo, toda a nossa vida, todas as nossas existências, tudo, Jesus, Buda, tudo envolve transição planetária. Seja no início, ou seja agora, ou seja mais na frente um pouco. E aqui a última coisa que é imprescindível, então não temos como escapulir disso aqui, para que todos entendam ou todos gravem, que tem que botar isso aqui no coração e fazer o coração funcionar. Até porque na realidade mesmo, nós pensamos que pensamos com a mente, que pensamos que é o cérebro que funciona pensando. Na realidade não é, é o coração. Quem pensa e comanda tudo é o coração. Meu dedinho ali, os da ponta, os dois da pontinha aqui. Aqui, ó. Aqui e aqui está no coração. Ali é o órgão máximo. Tudo está ali. Dali flui tudo. Bom, transição planetária. Vocês devem ter visto ou já percebido que nós falamos o tempo todo de terceira e quinta dimensão. Para lá, mundo de prova e expiação, então coisa que a doutrina espírita ou quem segue ou quem já esteve ou quem tem um conhecimentozinho básico porque envolve aquilo. Ele explica um pouco. Os outros segmentos têm uma certa dificuldade. Porém, nós estamos o tempo todo falando aqui, terceira e quinta dimensão e outras dimensões. Puxa, mas o que é que vem a ser isso? Por que é isso? Onde é que se encontra? O que é que Deus, o que é que isso tem a ver com Deus, as leis divinas e tal? Nós preferimos esclarecer esse pontozinho agora. Nós vamos esclarecê-lo, até porque tem uma outra palavrinha que faz e lá na frente nós vamos falar dessa palavrinha, que é uma da parte dos estudos. Nós temos três assuntos hoje apenas. E em todos três a palavrinha é de suma importância. E quando ela aparecer nós vamos falar. Mas nesse também. E aí, do que é que nós vamos falar hoje? Nesse primeiro assunto. Nós vamos tratar de iniciar por uma frase de Jesus. Uma frase de Jesus. E que todos ou muitos misturam, cada um diz do jeito que quer, então, principalmente no meio religioso, não é onde nós falamos muito do meio religioso, principalmente nesse, que cada um diz a maneira que entende, ou da maneira que quiser, ou da maneira que acha, e quem acha não tem certeza, porque quem tem certeza sabe, então quem tem certeza e sabe, não precisa achar, não precisa acreditar, então cada um diz do jeito que acha, porém, vamos dizer de uma forma com certeza,
sabendo que é assim e não achando que é assim. Ok? Bom, e a palavra foi uma frase, na verdade agora é uma frase. Ele disse: há muitas moradas na casa do meu pai. Ok? Veja que nós falamos transição universal. Ora, por que tem transição universal se só tem vida na Terra? Opa! Vamos esquecer isso, vamos entrar. Isso aí é um outro assunto. E quem quiser argumentar, quem quiser falar, nós falamos depois. Mas, dentro desse assunto, nós vamos, dessa história, nós vamos fazer uma diferenciação aqui entre a terceira e a quinta dimensão, ou seja, mundos, olha, plural aqui, mundos de prova ou provas e expiações. Tá? Já aqui, no qual o planeta Terra, este mundo Terra, está saindo da terceira, que envolve isso aqui, e estará passando para isto aqui, que é de quinta dimensão, que envolve regeneração. Então existem os mundos regeneradores e os mundos de provas e expiações. Vamos agora destrinchar isso para vocês de uma vez por todas entenderem e saber por que é que estão aqui neste planeta, nesta situação aqui que está saindo agora, e estão indo para aquela nova situação, para alguns estão indo, alguns, não todos. Os mundos de regeneração. Os mundos de regeneração. Marte é um mundo de regeneração e está saindo para a sexta dimensão. Tá? Ela é de quinta, está saindo para a sexta. A Terra de terceira está indo para a quinta. E veja que é uma escadinha para subir. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então seria o quê? Aqui está o planetinha, aqui está um outro planetinha e aqui está o outro planetinha. Este aqui é um planeta de terceira dimensão. Vou colocar aqui. Vamos colocar somente a primeira letra como referência, tá bem? Prova e expiação. Prova e expiação. Este aqui. Aqui está os mundos felizes. No caso aqui vamos deixar o mundo feliz. Só é um. Vamos fazer, só colocamos um, vamos deixar um. O mundo feliz. Certo? A própria palavra já está dizendo o que é que é. Então os seres que vivem aqui são felizes. Mas nós não vamos estudá-los hoje. Aqui no meio está o planetinha de quinta dimensão, no qual a Terra está passando para ele, a ser um desse, que é o mundo de regeneração. Desculpe se a letra ficou feia, porém é isso aqui. Bom, está entendendo isso aí agora, Asca? Uhum. Por ela, eu tenho certeza que vocês estão entendendo, ok? Muito bem, então, o mundo regenerador ou de regeneração é um intermediário entre provas e expiação e o mundo feliz. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Ele está tratando aqui deste mundo aqui, certo? A alma, nós,
que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso. Mas não é que vai ficar lá só repousando, não. Tem trabalho, mas é uma outra coisa. Acabando de se depurar. Ora, nos depuramos aqui, criamos as condições para que nós passássemos para aqui. Aqui nós completamos o estudo que foi iniciado aqui, através disso aqui, e vamos conseguindo méritos para entrar aqui. Lembremos que isso aqui não é como passa todo mundo de uma vez só, não. Não é também só supera, só passa adiante quando chega aquele momento da última gota d'água. Não. Cada um, de acordo com as escolhas que vai fazendo, vai antes do tempo chegar. Tem um tempo que terminou o ano letivo para todo mundo. Mas se no meio do ano, naqueles intermédios, a professora lá naquela classe identifica que aquele aluno está muito adiantado para ficar naquela classe, ela já comunica à diretoria, a diretoria já dá o jeito de transferir aquela criança para uma série maior, porque ela tem condições. Por que tem? Porque ela fez por onde sair dali e vir para aqui. Ok? Então, o processo é o mesmo. Agora, a grande maioria da situação chegou o tempo do ano final, e agora nós vamos ver quem passa e quem não passa, daqui para aqui. Quem não passa vai continuar aqui, ou então vai para outra escola, mas nesse mesmo nível. E quem passou vem para aqui. Ou vai para outra escola, mas vai neste mesmo nível. Bem, isso aí é simples, né? Toda criança entende isso. Sem dúvida, nesses mundos de regeneradores, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. Ou seja, isso que nós temos, tem leis aqui que regem a matéria. Ainda estamos sujeitos. Agora, é claro que é uma lei mais sutil, né? Já tem coisas que já são diferentes da matéria mais grosseira. Ela já é mais sutilizada, mas ainda é matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas das quais sois escravos. Entendeu isso? Muito bem. Então, essas mazelas todas, essas complicações, essas paixões, não é só paixões amorosas não, é paixões negativas, é paixão, ciúme, inveja, ganância, etc, culpabilidade, tal, isso daí ainda existe, mas de forma mais leve. Mas está livre dessas paixões desordenadas, das quais somos escravos. Aqui nós somos escravos. Desculpe, eu peguei no caminho errado. Neles não há mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura de ódio, que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita igualdade regula as relações sociais, todos se mostrando a Deus e tentando ir a Ele seguindo suas leis. Então vejam que aqui já acabam essas histórias, essas corrupções, um outro já ir fazer uma coisa pensando onde é que eu vou levar vantagem ali. Acaba, porque já falamos outras vezes aqui, nós estamos indo para um mundo onde tudo pertence a todos e todos pertencem a tudo. Então, o que é bom para mim, é bom para o outro. Então, eu vou fazer para mim e vou fazer para o outro. Ou eu vou fazer para o outro, eu serei beneficiado. É um por todos, feito os 3 mosqueteiros, lembram? Um por todos e todos por um. Essa é a lei do mundo regenerador para cima. Não é só de baixo, não. É para cima. É um por todos e todos por um. Estão entendendo agora por que a hierarquia divina é daquele jeito que nós temos estudado? É um por todos e todos por um, não tem mais nem menos. Embora naquele momento quem é o especializado, quem é o melhor, ele vai e faz. Mas todos têm condições. Bom, continuando. Neles, todavia, não está ainda a felicidade perfeita.
só um lembrete. Só lembrei agora. Depois do meu dedinho aqui, os espíritas sabem disso, viu? Depois do meu dedinho aqui, lá vem para aqui, vem os mundos superiores. Ainda tem mais do que isso, ó. Superiores, tá aqui. Ok? Bom. Mas a aurora da felicidade. Ou seja, não tem a felicidade perfeita, mas já começa. E como nós falamos, o que é o paraíso? O paraíso foi prometido aos hebreus e eles estão até hoje procurando, desde quando saíram do Egito, procurando a felicidade, o paraíso. Ora, o paraíso sempre é a próxima degrau da escada. Então, se alguém está pensando que o paraíso é o Éden, aquele lá onde está Deus, lá Deus está em todos os lugares, está em você, você é o próprio Deus. Mas, se você sai da terceira para a quinta, aqui está o paraíso. Se você sai da quinta para a sexta, aqui é o paraíso desse aqui. O paraíso desse aqui é o próximo e assim por diante. Agora, então, a aurora da felicidade. Pergunta. A gente nem chegou ainda na quinta, né? Mas tá levando mais ou menos quanto tempo para a gente chegar na quinta? Desde a última transição, 25 mil anos atrás. Então a gente não tem nem que tá pensando ainda nesse próximo, né? Não, por mais que seja bom. Tem porque daqui para aqui o tempo diminui. Ah, é? É, porque veja bem, as condições negativas, os desregramentos relacionados com provas e expiações é muito grande, isso atrasa muito a coletividade. E a coletividade atrasada, o planeta também vai tendo mais dificuldade, é como se estivesse subindo uma ladeira. Tá? Mas ou seja, aqui tem muito mais, na coletividade tem muito mais irmãos do mal, ainda assim, ou do não bem, e poucos do bem. E onde o mal tem maior número do que o bem não consegue se expandir. Mas aqui há uma triagem, então é o famoso juízo final, a separação do joio e do trigo que está ocorrendo. E quem vem para aqui, ou quem fará parte daqui? O bem, junto com alguns amenozinhos no mal, aqueles maus fraquinhos que não vai fazer tão mal assim, que do próprio planeta, como de outros planetas, da mesma situação que resolveu vir para aqui. O que é que acontece? Aqui, ainda esses que estarão aqui e que conseguiram adentrar, mas eles já não estão em expiação, mas eles estarão em provação ainda. Então eles poderão, ou esse poderá ser reprovado aqui. Se ele for reprovado, ele volta para aqui e vai para outros lugares, porque a Terra já não será mais de terceira, será de quinta. Então ele tem que ir para outros planetas. Mas aquele que entrou aqui e se arrependeu e consertou-se de vez, ele fica aqui. Se quiser ficar aqui, se não quiser ficar aqui, segue para outro planeta da quinta dimensão, ou seja, daquele nível. Perguntas? Marinela falou que tem no WhatsApp, mas eu pedi para ela pergunta no WhatsApp, mas eu pedi para ela colocar aqui porque não tem acesso ao WhatsApp. Só isso. Ok. Bom, o homem aí é ainda carne. O homem ali é ainda carne. E por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Vejam bem, nós ainda teremos carne, os que estiverem lá, eu nem sei se eu estou nessa troca, mas os que estiverem lá ainda terão carne. É claro que é uma carne muito mais sutil, certo? Do que essa. Mas não deixa de ser carne. É denso, mas é menos denso do que da terceira dimensão. Mas está sujeito às leis da matéria. Há ainda provas a suportar, como falamos ainda há pouco, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Como falamos também, existem provas, mas não existem mais expiações aqui. O karma acabou? Não, karma não acabou. Ele traz para aqui, mas são aqueles karmas fraquinhos, aquelas besteirinhas que podem ser vencidas facilmente. Só se for aquele aluno preguiçoso que realmente não quer se melhorar e vai falhar. Eu creio que Marinela perguntou se tem
temos condições de habitar a quinta dimensão. Como? Ela perguntou se nós temos as condições de habitar a quinta dimensão. Creio que foi isso que ela perguntou. Bom, nós quem? Todos têm. Basta que entrem no que nós temos estudado o tempo todo, a frequência vibratória pelo qual o planeta está entrando. O que é que leva a essa frequência? RI, a reforma íntima. Para os que não têm organização para isso. Ou seja, aqueles que não têm, que ainda têm ciúmes, inveja, falamos ainda há pouco, né? A ganância, a avareza, essas coisas ainda estão vibrando, e também os seus atos, né? Matam, fazem o mal pelo mal, roubam, etc. Então isso tudo é frequência vibratória baixa. E a frequência vibratória baixa, ela está associada por similaridade ao o famoso Nibiru, o planeta Chupão de Chico Xavier. Então, ele tem a frequência baixa, e ele é um dos pelo qual carrega parte dos seres que precisam ser removidos. Mas uma vez que a pessoa identifique que tem alguma coisa que precisa mudar em si para elevar a frequência, por exemplo, eu preciso ser mais tolerante, eu preciso saber orar mais, eu preciso estar mais espiritualizado, tudo isso daí é edificante, e se é edificante, é reforma íntima. Ou seja onde estiver, eu estou fazendo uma prece. Normalmente a gente levanta de manhã, quando levanta de manhã e quando faz, ele levanta e diz, obrigado, Senhor, por esse dia estou aqui de novo e tal e tal. Quando lembra, isso é muito, porque normalmente levanta, estou atrasado para o trabalho, não sei o que e tal e tal. Quando chega de noite, se esquece, estou tão cansado que esquece de fazer uma precezinha agradecendo o dia. Essas coisas, parece nada, mas essas coisas, se está esquecendo de elevar essa vibração. Estou assistindo um filme de violência mesmo quando o mocinho ganha. Quando o mocinho ganha, cometendo as mesmas violências que o não mocinho. É baixa vibração. Então nós estamos angariando arrastando para nós aquele tipo de vibração. Estamos escutando as músicas ou quando não envolve o bendito amor, né? Estou escutando aquelas músicas cujas letras são pervertidas, ou que são estimulantes de perversão. É baixa frequência. Então, é abrir os olhos e procurar ver como é que se comporta. Continuando. Comparados à Terra, esses mundos são muito felizes. Olha, lembrando, né? Lembramos? Aqui está o paraíso desse aqui. Então, esses mundos são muito felizes comparando a Terra de terceira dimensão. E muitos de vós ficariam satisfeitos em ali se deterem, ficar por ali. Porque é a calma depois da tempestade, a convalescência depois de uma cruel moléstia. Mas o homem menos absorvido pelas coisas materiais entrevê melhor que vós o futuro. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que delas se tornem dignos. Olha, à medida que você, naquela história aqui que nós falamos, a ciência é conhecimento. À medida que você vai tendo mais conhecimento, você mesmo aqui vai entendendo que existem novas oportunidades e oportunidades mais felizes. Então você conscientemente começa a se individualmente comportar de tal forma e levando consigo o coletivo para vir para aqui. Passa a ser consciente disso. E conscientemente você começa a ajudar outros irmãos a pensarem com você, porque quando você ama o próximo como a si mesmo, você também está se amando, e você se amando, você é o teuzinho. Então você está subindo. Muito bem. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que delas se tornem dignos.
quando a morte tiver ceifado de novo seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. Lembrando que quando se está nesse planeta assim de quinta dimensão, você começa num estágio de vibração e à medida que vai dentro dele mesmo, vai ampliando, você vai melhorando o seu estágio de vibração. Então vai sutilizando cada vez mais a matéria. Ok? Exemplo disso na terceira, lembre-se que nós começamos como na questão humana como homens da pedra. O homem de Neandertal, o homem sapiens. E olha que homem nós somos hoje. Totalmente diferente. Somos muito mais melhorados. Muito mais melhorados. Ok? Do mesmo jeito, aqui. É então que a alma liberta planará sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito. A palavra é essa, hein? Que mencionamos no início, perispírito. Lembra? O espiritismo fala disso, outros segmentos falam de corpo astral e tal. Nós temos falado muito na origem oculta das doenças. Então essa é a palavra-chave, gravem aí, perispírito. Então, e olha onde nós estamos falando de perispírito, estamos falando nos mundos regeneradores, que teoricamente não teria nada a ver com a parte científica. Então, materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus, sob os perfumes do amor e da caridade que se espalham do seu ser. Mas A de AH, tá? Não é A de existir, não. Mas nesses mundos, o homem é ainda falível. Lembra que nós falamos aqui, vem espíritos por aqui que não estão em expiação, mas estão em provas. E aqui ele ainda pode falir. Ok? E o espírito do mal neles não perdeu completamente seu império. Não avançar é recuar. Eu não faço mal. Mas também não faz o bem. Isso significa dizer que estando parado, você está deixando de fazer o bem. Não está fazendo o mal, mas está deixando de fazer o bem. E isso daí não é bom. E se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, como nós já falamos, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Imagine que porventura você conseguiu sair daqui e passar para a quinta, pulou de série. Aí chegou aqui e faliu, vai ter que voltar para aqui. Mas não volta para o mesmo estágio que saiu, não. Com ar-condicionado que está aqui do meu lado, com lâmpadas, com televisão, com aeroporto, com avião, com computador. Não, vai voltar para a pré-história. Porque vai ajudar aquele povo complicado, que não descobriu a roda ainda. Você vai ter que ajudá-los a subir para você também subir com a inteligência que você já tem. Da terceira mais elevada. Para poder você reaver o retorno para a série de qual você caiu. Contemplai, pois, esta abóbada azulada, a terra, à noite, à hora do repouso e da prece. Olha aqui novamente. Na hora da dormida e da prece. E nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças. Falamos no início. A Terra linda, bonita, mas só tem vida na Terra. E Deus fez essa besteira de fazer meio mundo de planetas no universo inteiro só para nós estarmos olhando. Olha como é linda aquela luzinha ali. Olha aquela outra ali, aquela maior do que essa. Que Deus burro é esse? E Deus não é burro. Burro é o Deusinho que começou do zero. Começou do zero aqui, saiu da existência, começou do zero. Simples e ignorante. E pelo conhecimento que vem tendo, vai ampliando. Vai subindo até voltar aqui nas mesmas condições do Deusão. Vos perguntai as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio depois da expiação da terra. Então, encerramos esse pontozinho aqui
de mundos regeneradores. Isso aqui foi uma mensagem, gente, de um espírito de luz que também esteve, se eu não me engano, esteve também com Jesus quando estava na Terra, mas foi Santo Agostinho. E ele passou essa mensagem em Paris em 1862, ou seja, tem mais de 200 anos. Ou 150 tem. Um segundo ponto dentro deste assunto ainda, e esse aqui é bem pequenininho. Chama-se progressão dos mundos. Progressão dos mundos. Vamos direto ao assunto. O progresso é uma das leis da natureza, ou seja, lei divina. Lei divina ou lei da natureza é a mesma coisa. Todos os seres da criação, animados e inanimados, ou seja, o que nós conhecemos como animados, e isso aqui, ó, pensamos que é inanimado, né? Que é inanimado, então, e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. Ora, como é que Deus quer que engrandeça? Do que é que ele está tratando na história dos animados? A ciência já prova. A nossa ciência que ainda está engatinhando diante da ciência espiritual. Mas ela já diz, um elétron tem inteligência. Isso aqui é um conjunto de elétrons, bilhões e bilhões de elétrons aqui. E são inteligentes, cada um deles. Então, os inanimados, imagine os animados que somos nós. E que já fomos inanimados. A própria destruição, então olha a palavra-chave agora também. Né? A própria destruição, que parece... Pois, por que ele está falando destruição? Isso é outra coisa. Que parece aos homens o fim das coisas, não é senão um meio de atingir pela transformação a um estado mais perfeito. Porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, já estudamos isso aqui com o arcanjo Ariel. Os mundos que eles habitam progridem materialmente. Entenderam? Lembram? A Terra progride materialmente, fisicamente. E nós, as células desse planeta, crescemos, progredimos moralmente. Quanto mais nós progredimos moralmente, nós fazemos a Terra melhorar-se fisicamente, melhorar-se materialmente. Quem pudesse seguir o mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos, olha aí de novo os átomos, elétrons e átomos estão aqui, a Terra começou de átomos e nós também. Da Terra viemos, do pó viemos, ao pó retornaremos, são matéria, é átomo, energia. Que serviram à sua constituição, quer dizer, os primeiros átomos que serviram à sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração. Ora, uma geração viu alguma coisa, outra geração viu outra, nós estamos vendo uma, há 50 anos, uma geração de 50 anos atrás viu alguma coisa. Quem está vivo ainda está vendo que quantas coisas não tem diferente de 50 anos atrás, para quem nasceu antes de 50 anos. Nem existia celular há 20 anos atrás, e já existe. Então algumas coisas nós vemos diferenças, nós vemos que passou, que progrediu. Outras tantas não. Tantas coisas que aconteceram há 2 mil anos atrás, há 25 mil anos atrás, e nós não lembramos. Nós não vimos, a geração não viu, o ser não lembra. Pode até ter vivido naquela época. E oferecer, levando em consideração as reencarnações. E oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável. Ou seja, o planeta vai modificando, se progredindo, tendo comoções, desacordo, tudo, ele vai se moldando para dar condições melhores para os seres que estão nele sobreviverem. Tanto é que toda essa matéria aqui, ou essa matéria, nós vamos ver uma outra aqui, essa matéria está no Evangelho segundo o Espiritismo, para quem quiser procurar, no capítulo 3. À medida que esses avançam, eles mesmos na senda do progresso, os habitantes, assim caminham paralelamente o progresso do homem
dos animais, os seus auxiliares, os animais são nossos auxiliares, dos vegetais e da habitação. Então os vegetais também progridem e o planeta, por sua vez, também progride. Porque nada é estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grande e digna da majestade do Criador. E ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, seguindo esta lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos períodos de transformação, em que de mundo expiatório se tornará mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Isso também foi uma mensagem do mesmo Santo Agostinho em Paris em 1862. Não foi no mesmo local, no mesmo momento não, mas foi no mesmo ano. Ok? Então agora vocês estão entendendo por que é que nós nos apegamos tanto à transição planetária. E continuaremos falando. Vamos imediatamente para o próximo assunto. Bom, gente, o próximo assunto envolve algo muito importante, porque envolve a palavrinha perispírito, e nós temos estudado muito sobre as doenças, a origem oculta das doenças, né? Temos falado muito sobre o câncer, mas isso aqui não só envolve as doenças, o câncer não, isso aqui envolve os abortos, os suicídios, envolve a Covid, envolve tudo, e são mazelas. E o fio da meada, o ponto-chave nessa história toda chama-se, vamos anotar aqui, chama-se perispírito, ou também conhecido como corpo astral. Tem outros nomes também, mas depois eu posso me lembrar direitinho e dizer. Então o que é que nós vamos ver hoje? Isso está num livro onde o espírito ou a entidade evoluída que nós temos estudado já, que transmite, foi Ramatiz, porém ele permitiu, ou ele apresentou um outro chamado de Atanagildo, especializado também. E o assunto será noções sobre o perispírito e suas delicadas funções. Porque esse perispírito é a vírgula, é o pulo do gato das doenças. Tá? Não só das doenças, outras coisas que vocês vão ver também, ou que você vai ver. Mas aí vem uma pergunta feita, uma primeira pergunta. Um pouquinho de água que é bom. Olha, gente, isso não é caninha 51 não, é água mesmo. Só que eu tenho que tomar devagarzinho. Bom, mas se eu cair da cadeira foi que eu caí mesmo, não foi por conta disso não. Em face das dificuldades que na vida física nos impedem de conhecer com exatidão a vida do espírito desencarnado, ser-vos-á possível dar-nos melhores detalhes sobre a natureza do perispírito depois da morte do corpo físico? Bem, estão vendo que é uma pergunta para uma coisa que é muito importante. Então vai uma resposta pequenininha também. O espírito apresentado chama-se Atanagildo e ele responde o seguinte: desde que vos compenetreis de que, isso serve para nós mesmos também, tá? De que um espírito não é nenhum fantasma compungido ou consagrado pelas lendas fantásticas do passado, ou um produto virtual da imaginação do médium,
julgo bastante conveniente que indagueis sobre a sequência de nossa vida espiritual, o que muito poderá vos auxiliar depois da desencarnação. Então, duas coisas. Primeiro, quando ele está falando, ele está dizendo, ele, como espírito, ele é a própria testemunha do que ele está falando, porque ele estará falando daquilo que está acontecendo com ele. E depois, isso será de extremo valor para nós quando nós morrermos. Você morreu, chegou do outro lado, se você tem esses conhecimentos, isso fluirá assim, ó. As coisas fluirão para você assim. Então, dê atenção. Por conta dessa resposta dele, o médium perguntou: apesar de diversas obras espíritas fornecerem numerosos detalhes sobre a natureza e a estrutura do perispírito, eu particularmente não acho que tem tanto assim na doutrina espírita, não. Posso estar enganado, mas eu não acho que tem. Certamente esse aqui é o melhor trabalho que eu tenho visto. Posso estar enganado, mas é o melhor trabalho sobre perispírito. Ainda não conseguimos formular uma ideia exata desse corpo astral depois de desencarnado. E por esse motivo gostaríamos que nos auxiliasses a clarear melhor as nossas ideias a esse respeito. Podeis explicar, por exemplo, como ele se vos apresenta neste momento? Resposta: sinto-me mais vivo, muitíssimo mais vivo do que quando me encontrava algemado ao pesado escafandro de carne. Você já sabe o que é escafandro, né? Aquela roupa que o mergulhador, todo vestido de ferro, e vai lá para o fundo e sai andando debaixo d'água, e é uma trabalheira danada. Então é como se fosse aquilo. É essa roupagem aqui pesada que nos prende à terra. Quer dizer, nos prende o espírito. Fica preso aqui dentro. De carne, que deixei na sepultura terráquea. Esse corpo sobrevivente, e que denominais de perispírito, é muito mais complexo e de maior valor que o organismo físico. Esse aqui. Pois o corpo de carne é feito para o homem viver na terra a média de 60 a 80 anos. Por esse motivo, a técnica sideral o projeta no campo de forças planetárias dentro de uma resistência prevista para essa média de vida. O perispírito, no entanto, é a organização definitiva cuja vida não pode ser medida pelo calendário humano. A sua constituição teve início há alguns milhões de anos terrenos, durante os quais ele veio se plasmando, foi se juntando, foi se melhorando, foi agregando elementos, através de todos os reinos da natureza e no seio de todas as espécies inferiores. Ou seja, à medida que nós fomos nos melhorando, progredindo, cadê a palavra? Não está aqui? Mas nós fomos progredindo dentro disso aqui, só que nos outros reinos, quando nós iniciamos no reino dos átomos, depois passamos para os vegetais, para as moléculas, depois passamos para os vegetais bem acanhados, e depois dos vegetais mais superiores, depois passamos para os animais mais simples, depois para os animais mais elevados, depois para o homem mais simples, e é hoje, como somos nós fomos plasmando, juntando, porque nós fomos aprendendo coisas, exercitando determinadas coisas que fariam com que nós fôssemos subindo degrau para degrau. É assim que nós vamos passando, evoluindo. Não é feito aquele negócio, o homem veio do animal, segundo... oh meu Deus, não foi, creio que foi Lavoisier. Acho que foi Lavoisier. Que veio do animal e passou ao homem, só que está perdido, tem um elo perdido. O homem veio do animal sim, mas tem toda uma história que faz chegar. Tá? Tem toda uma história que faz chegar. E foi juntando até chegar ao que nós somos.
Durante esse prolongado, mas progressivo desenvolvimento, acumularam-se neles as energias fundamentais. Plasmaram-se os órgãos e os sistemas etéreo-astrais. Os sistemas etéreo-astrais, sistemas que estão no mundo invisível. Até ele alcançar o progresso e a sensibilidade suficiente para servir como o mais valioso veículo intermediário entre o mundo invisível dos espíritos e o mundo visível, o mundo físico dos encarnados. Então, ele tem uma importância muito grande nessas mensagens que vêm do invisível para o visível e muitas outras coisas que nós vamos estudar aqui. Claro que não tudo hoje, né? Isso aqui deverá levar mais umas 3 ou 4 semanas. Só lembrando do seguinte, me lembrei agora, perdão, de fazer intercalado. Olha, há uma possibilidade, nós tivemos intenção de não parar durante o ano, durante o final de ano. Nos foi permitido certamente parar 15 dias, mas eu não tinha essa intenção, mas há uma possibilidade de hoje a 15 nós pararmos, nós não temos estudo, mas vocês serão avisados antes, tá? Porque é dia 25. Dia 25 é um dia complicado para se parar, fazer o estudo e para vocês pararem, prestar atenção e assim por diante. Então, mas nós estamos pensando ainda nisso. Bom, então vamos para a próxima pergunta. Segundo temos observado, a maioria das criaturas ainda pensa que o perispírito é um corpo constituído de éter flutuante, que esvoaça à vontade do espírito e não possui qualquer organização ou função que lembre o corpo físico. Que dizeis? Entenderam isso? Entendeu isso, Asca? Muitos pensam que esse perispírito é como se fosse assim um gás vaporoso, tá? E que o espírito comanda ele. Vai para ali, faça aquilo, você faz isso aqui, tal. Ele é o espírito comanda esse elemento que dá suporte ao corpo físico e ao espírito. Ele é intermediário entre o espírito e o corpo físico. Então ele pergunta, o que é que se diz disso? Então ele diz, a resposta é, não ignoro que algumas pessoas imaginam o perispírito como sendo um bloco de fumaça, ou então o supõem igual a uma espécie de massa vaporosa e informe, que vagueia daqui para ali, mas que tudo vê, ouve e sente, assim como se um floco de nuvem tivesse inteligência e vida própria. Deu para entender agora? Muito bem. Então ele menciona, se ele, fosse uma dessas configurações etéricas esvoaçantes, desse jeito que ele falou, é óbvio que neste momento não poderia levar a minha mão à cintura, como estou fazendo. Ele está fazendo isso. E se fosse algo esvoaçante, ele não tinha nem mão para fazer isso. E ele disse, eu estou fazendo isso. Né? Pois seria de crer que essa mão afundar-se-ia no seio da massa gasosa de que devia ser eu constituído. Mas a verdade é que ao apertar minha cintura etéreo-astral, ou seja, o perispírito, tenho o sentido do tato. E além disso, uma percepção de vida muitíssimo mais viva do que se estivesse no corpo físico. Encontro-me atuando num campo vibratório excessivamente mais dinâmico e fenomenicamente mais elástico do que o plano letárgico e pesadão da matéria. Letárgico, né? E pesado da matéria.
Então o médium pergunta para ele: então, por que motivo vemos os espíritos tão deformados nas fotografias de materializações? Ora, coincidentemente isso, Dona Nena falou nisso esta semana aqui, né? Nas fotos que ela tinha, que tinha tirado as fotos que tirava dela, das pessoas na casa dela. Ela vai receber isso, está vendo, e está lá alguma coisa que parecia ser o marido, já desencarnado, que eu tive a oportunidade de conhecer. Gosto muito dele. Bom, resposta vai servir para ela. Tendes alguma razão na pergunta, pois nas fotografias de materialização dos espíritos, ou ainda durante a produção desse fenômeno, as nossas figuras parecem recortadas no açúcar cande, fluidificado, instável e sem continuidade, movendo-se no seio de massas gasosas, como se realmente fôssemos nuvens de algodão, com movimentos espasmódicos, de contrações e deformantes. Bem sei que, às vezes, nos vedes semelhantes a máscaras carnavalescas. Também vê com algumas coisas diferentes. As orelhas diferentes, olhos diferentes, assim por diante. Cujos olhos, bocas e narizes horrendos não só assustam os neófitos são novatos, tá? Como ainda impressionam mal muitos frequentadores de sessões de fenômenos físicos que então nos julgam egressos. Bom, isso também foi falado no assunto aqui, porque vocês já devem, se não sabem, passam a saber. Existem os os fenômenos de efeitos físicos. Tá? Os fenômenos eu esqueci o nome, mas os fenômenos, existem dois tipos de fenômenos para classificar: fenômenos anímicos e os fenômenos mediúnicos. Então, nos fenômenos mediúnicos existe sempre uma informação do mundo invisível para o mundo, do mundo invisível para o mundo visível. E dentre os vários tipos de mediunidade que existe a mediunidade de efeitos físicos. Na mediunidade de efeitos físicos é aquela que você já conhece, é aquela que já ouviu falar. Casas mal assombradas, que tem gritos, correntes arrastando, coisas que se movimentam. Ela mencionou um caso aqui, coisas que se movimentam, você olha lá e o copozinho está andando com água. Ou um negócio estava aqui e desapareceu daqui e aparece no outro canto. Para que essas coisas aconteçam, existem três tipos de energias que têm que ser trabalhadas juntas. Uma que é a energia do meio ambiente, normalmente do meio ambiente vegetal, ao redor do local. Digamos, a casa mal assombrada, então ao redor normalmente tem uma área de vegetal. Ou nos centros espíritas que estão perto de zonas rurais, ou zonas mais assim, rodeadas por vegetais, ele tem mais chances de ter efeitos físicos. A outra é o próprio espírito invisível, o espírito, ele usa a energia dele. E a terceira energia é de algum médium que está ali presente. Então, no caso dos efeitos físicos, tem um caso desse, foi um caso que eu vi relatado das informações de Kardec na época, que havia um caso desse e tinha os três casos. E no caso que foi referenciado, o ser que estava dando a energia necessária para que o espírito fizesse todo aquele auê todo dentro daquela casa, que todo mundo ficava com medo, era o ser que tinha mais medo dentro da casa, que era uma empregada. Era ela quem fornecia, era ela que era médium de efeito físico, ela quem doava a energia dela para que o espírito fizesse toda aquela bagunça. Então, aqui está também. Onde foi que paramos?
verde, máscara carnavalesca, horrenda, parei, não, me perdoe, tá? Não marquei. Bom, aqui. Então, muitos frequentadores de sessões de fenômenos físicos. Então, tem fenômenos físicos e sessões em casas espíritas que tem pessoas que se assustam por conta disso. E é exatamente esse tipo de coisa que acabamos de falar. Que então nos julgam egressos de um mundo mórbido e lúgubre. Quer dizer, um negocinho bem horrendo mesmo. No qual é provável que só vivamos nos compondo e nos desfazendo incessantemente no seio da fumaça leitosa do astral. Mas tudo isso é consequente de dificuldades no trabalho e por causa dos tipos de ectoplasma de certos médiuns, que acabamos agora. Falando agora, se é um médium que fornece, mas ele é instruído, dedicado, ele tem a RI dele em dia e assim por diante, ele não tem energia negativa para passar para aquele espírito, para ele se comunicar, para ele se movimentar, para ele se manifestar. Pois em muitos casos deles a fluidificação é rude e primária, a maioria não tem isso, né? Não tem essa instrução toda. Produzida em centros orgânicos demasiadamente instintivos, sem a sutilidade vibratória suficiente para configurar todas as minúcias e contornos de nossa verdadeira configuração espiritual. Então, quando um espírito precisa se manifestar através de um médium, e o médium não tem conhecimento do assunto que ele tem que manifestar, que ele tem que passar para a audiência, então primeiro ele manda o médium estudar o assunto, para depois, não precisa estudar a fundão, mas ele vai estudar para depois ele passar a informação, porque se ele não tem, ele pode passar a informação meio equivocada, assim, meio perdida, algumas coisas salteadas, não muito boa, digamos assim. Então, também essa situação, ele tem que se melhorar para poder passar energias melhores para o espírito ou para o ser utilizar melhor. E assim também é no meio da cura, hein? No meio da cura. Vamos lembrar aqui dos médicos e tal. Na cura é o mesmo tipo de coisa. Para ter êxito nas curas é preciso ter melhor qualidade. Na verdade, a nossa aparência é bem outra, pois os espíritos, quanto mais evoluídos, tanto mais se tornam belos e rejuvenescidos em seus aspectos humanos, ou em seu aspecto humano. Os seus modos são agradáveis e eles têm certa graça e leveza que pode ser comparada à delicadeza dos movimentos dos pássaros. Então, gente, não nos enganemos. Nem queremos ver, porque nós vamos cair duros no chão se um dia nós conseguíssemos ver Jesus, Maria, Saint Germain, Ramatiz, qualquer um desses, porque são todos bonitos. Mestra Pórtia, Mestre Diana e assim por diante, todos, porque quanto mais evoluído, sabem usar melhor a energia para fazer as coisas de forma mais perfeita. Muito bem. Temos observado que mesmo alguns dos espiritualistas mais estudiosos não escondem o seu constrangimento quando se lhes diz que o perispírito possui órgãos muito parecidos aos que existem no corpo físico. Que nos dizer a respeito disso? E agora, espíritas? E agora? Ele está perguntando se o perispírito tem órgãos como tem o corpo físico nosso. Tem fígado, tem baço, tem intestino, tem coração, tem rim, tem bom. Também tem olho, tem tudo. Ele está perguntando isso. E aí? O que é que você acha? É claro que eu vou dar uma resposta com uma palavra assim, única. Não. Agora fui eu, porque ele diz, é certo que muitos espiritualistas ainda se escandalizam com essa ideia, que lhes parece absurda, de os espíritos desencarnados possuírem ainda órgãos semelhantes e bem mais complexos do que os existentes no corpo grosseiro da carne.
como se poderá convencer todos os cidadãos do mundo terreno ante um assunto ainda tão discutido no vosso mundo, como é o da natureza do nosso corpo desencarnado? De um lado, alguns afirmam que não passamos de massas gasosas simulando mórbidas caricaturas humanas. De outro lado, há os que não nos consideram simplesmente como fumaça astral, mas também não querem admitir a fisiologia importantíssima do perispírito e a sua semelhança com a configuração carnal, porque não podem conceber a ideia de coração, pulmão ou fígado funcionando dentro de um corpo espiritual. Há os religiosos dogmáticos, ou seja, aqueles, só enxergam, dogmáticos, que nos consideram, quer dizer, são aqueles que estão presos no curral de aprisionamento, né? Que nos consideram bandos de almas penadas, sofrendo o castigo das almas do inferno, ou então como felizes borboletas em eterno voo sem pouso, no seio das nuvens amigas ou presas no céu a contemplar a face de Deus. Há os que creem que detestamos qualquer parente, afeto ou coisa que tenha ficado no mundo terreno do pecado e que por isso não abandonamos o céu para visitá-lo afetuosamente. Outros consideram-nos como prolongamentos vivos de nossos ideais e responsabilidades, vivendo em ambiente sensato e sem hiatos, coisas que liguem, violentos, possuindo corpos adequados às relações com o meio astral. Porém temem-nos como espantalhos ou figuras doentias e caricatas de um mundo melancólico. Então tem pau para toda a obra. Porém o médium vai e faz mais uma pergunta. Mas guardais ainda a sensação de estar desligado a um corpo com exigências orgânicas semelhantes às da natureza carnal? Resposta. É mister compreenderdes que os órgãos do corpo físico, como já tenho dito por diversas vezes, são apenas cópias resumidas dos modelos ou das matrizes orgânicas esculpidas na substância heteroastral do perispírito, e que há muitos milênios constituem a sua exata fisiologia. Lembre-se do seguinte: tudo, sem exceção, que existe na Terra é um modelo imperfeito do que existe fora, ou existe no meio físico, é um modelo imperfeito do que existe no mundo invisível. Neste momento em que me comunico convosco, não tenhais dúvida. Estou sentindo meu coração a bater num ritmo perfeito e facilmente controlável pela minha própria força mental desenvolvida. Posso acelerá-lo ou reduzi-lo em seu movimento de diástole e sístole. Diástole, ele enlarguece e depois sístole. Diástole e sístole. Basta impor-lhe a minha vontade e esse magnífico órgão etéreo-astral modificará o padrão de sua pulsação comum no ambiente em que vivo, coisa que ainda não podeis fazer com o vosso coração carnal. Embora eu vos possa afirmar que, no futuro, o homem físico ainda venha a alcançar esse resultado tão admirável. Atualmente, os homens terrenos aceleram inconscientemente os seus órgãos físicos quando atuam nos seus originais existentes no perispírito.
mas, infelizmente, não o fazem por maturidade espiritual, e sim através da violência, do desregramento ou da irascibilidade, ou como consequência da cólera, do ódio, do ciúme ou do amor próprio ofendido. Não tendes observado, porventura, que as criaturas que mais sofrem dos intestinos, do duodeno ou do fígado, são geralmente as que mais se queixam de ser muito nervosas ou de exagerada sensibilidade? A verdade é que elas são mental e psiquicamente muito descontroladas e por isso vivem molestando os órgãos do perispírito e lesando continuamente as suas contrapartes físicas. Elas mexem lá, essa pessoa mexe no perispírito, ele se descontrola lá, ele é quem regula o corpo físico, então o corpo físico descontrola. É por isso que nós temos falado lá na origem oculta das doenças. Para tratar do câncer, falamos do câncer, né? Mas tratar do câncer nós temos que cuidar dele no perispírito, não cuidar dele no físico, porque se você vai fazer a cirurgia e ele não volta, mas lá não foi curado, ele vai se manifestar, essa energia vai se manifestar no outro órgão. Ah, era no baço. Aí você foi e retirou o baço aqui, ele não tem mais baço para voltar, ele não vai. Mas a energia precisa ser liberada, vai para o próximo órgão mais frágil. Eita, houve metástase, passou para tal órgão. Não passou, é que veio de lá e foi lá para aquele lugar. Não houve a metástase do baço para aquele outro órgão. Só que o meio que nós vivemos ainda está um pouquinho atrasado, mas já vai muito evoluído, hein? Não estamos com isso denegrindo ninguém nem nada. Nós estamos progredindo bastante. Todas as profissões elas são bonitas e importantes. Bem, alguma pergunta sobre esse assunto? Olha, perispírito nós vamos continuar, nós vamos ver ali quais são os motivos. Olha, tem muita pergunta e cada uma mais interessante. Essas são fichinhas. A próxima semana haverá, nós só vamos voltar para a origem oculta das doenças quando nós tivermos destrinchado o perispírito. Então, você vai entender toda aquela parte e começar a aprender a se curar. Como diz em inglês, yourself, né? Se curar a si próprio. Ok? Então voltaremos quando tiver terminado. Certamente voltaremos somente em janeiro do próximo ano, porque esse ano ainda é todo para o perispírito. E eu diria que quem for espírita é bom guardar isso aqui, estudar direitinho, porque é muito importante. E as outras pessoas que não têm acesso, que aprendam e se quiser procurem, ou até vá aprofundar o assunto. Porque é muito importante, principalmente para quando chegar depois. Inclusive ele vai dizer a importância de quando ele chegou do outro lado, o que é que ele tinha feito e como é que estava o perispírito dele. Ok? Bem, vamos ao nosso próximo assunto. Alguém tem alguma pergunta, Asca, por aí? Ou não. Você tem? Não? Ok. Então, continuando. Estamos bem. O Sublime Peregrino. Ramatiz, página 329 e 330. Lembrem-se que nós estamos estudando Jesus na Via Crucis e nós estávamos falando sobre o lava-pés a semana passada. E ficou a seguinte pergunta para esta semana. Dizem os evangelhos que houve resistência de Pedro contra a ideia de Jesus lavar-lhe os pés, pois não se sentia digno de tal dedicação. E a resposta dele. Tratava-se de uma cerimônia habitual entre Jesus e seus discípulos desde o tempo de João Batista. Por isso, não há motivo para a recusa de Pedro. Ou seja, o evangelho, como diz lá, não está equivocado. Não houve isso. Em verdade, durante o momento do lava-pés, o mestre o fazia a cada discípulo, explicando as razões do ato
e o que significava o seu simbolismo para o futuro. Até hoje para a gente. E o próprio Jesus, repetindo a indagação de todos os anos, após a cerimônia, assim se expressava aos discípulos, dizendo: sabeis o que vos fiz? E conforme narram os evangelistas, eis o seu pensamento a respeito do lava-pés. Desde que vós me considerais o Mestre e Senhor, e eu assim o aceito, e vos lavo os pés, deveis vós também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo. E assim o fareis aos vossos discípulos, quando vos fizerdes mestres. É claro que todos os apóstolos depois tiveram discípulos e fizeram as mesmas coisas.